presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Estamos aqui em nome de Jesus, já há uma hora de oração. Nós queremos debaixo da graça do Senhor começarmos este culto das quintas-feiras sempre com uma hora de oração. Eu convido os irmãos para aqueles que podem, se esforçam para. Eu nunca me esqueço das palavras de Jesus a Pedro. Nem uma hora, eu convido os irmãos para que venham, e é uma hora de clamor, quer em pé, quer de joelho, mas se a boca não pode estar no palma do coração, está clamando ao Senhor Jesus, que Ele quer agir e quer operar em nosso meio. Amém? Cumprimento a todos os irmãos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando também pela internet, só para constar. Pode ser que a pessoa veja essa programação no outro dia. Hoje é dia 1º de agosto, não é isso? 1º de agosto de 2024. Vamos adorar o Senhor.
irmão, hoje eu disse aí, eu quero que faça essa oração também. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em tua presença nos encontramos, ó Pai. Ó Deus, que tu possa receber a nossa adoração, que tu possa, Senhor, nesta noite se sentir adorado, e que teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai querido, possamos dependente dele, que venha instruir teus filhos, tuas filhas, ó Pai, que tu possa trazermos, ó Deus, aquilo que o nosso coração necessita para o mundo, ó Pai querido, boa jornada da tua presença. Senhor, tu possa abençoar os teus filhos que não puderem estar aqui, que estão em casa. Ó Deus, que estão, Pai querido, sem forças para caminhar. Ó Deus, que estão, Senhor, nas suas faculdades, seus colégios, no trabalho. Os visita, Senhor, e derrama sobre eles a unção do teu Espírito Santo. Meu grande Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, que tu possa, Senhor, aleluia, por intermédio do teu Espírito Santo, ó Deus, trazermos para a tua igreja a tua boa palavra, que tu possa trazer as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo venha, ó Pai querido, trazer novos tempos, avivamento, Senhor, ó Pai querido, para teus filhos e tuas filhas, ser conosco, Senhor, enchendo-nos da tua presença e da virtude do teu Espírito Santo, porque estamos necessitados de ti, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma palavra de oração pelo pastor Gênesis. Pai Celeste, estamos reunidos na tua casa. Disseste, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então aqui estamos, Pai, entendendo que a oração é a forma que tem, a maneira que temos de falar contigo, de apresentar as nossas necessidades, da nossa necessidade de uma vida mais íntima contigo, Pai, para poder mostrar este mundo em trevas, que há um Deus de luz, um Deus de instrução, um Deus que veio buscar e salvar o ser perdido. E aqui estamos, Pai, abençoa o teu servo da administração, da direção, e abençoa nós outros que aqui estamos, Pai, te adorando neste culto de louvor, de ensinamento, Pai, de busca, de adoração, Pai. Também aqueles que estão à distância, já conosco, ou que depois entrarão e vão assistir, que todos sejam também abençoados, Pai, porque tu mesmo disseste que tens entrado em muitos lugares através dessas lives, e o Senhor Deus é que tem o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade em cada um de nós. Agora abençoe esse culto, abençoe os que estão aqui presentes, os que pertencem a esta igreja, que seguem e que não puderam estar, Senhor, ou que não vieram por esse ou aquele motivo, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, e que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os liberte de tudo que os esteja aprendendo, Pai, para nos estar na tua casa, porque bom é estar na presença do Senhor. O teu servo disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós estamos na tua casa, é a tua noiva que está reunida em adoração, para te adorar, para te louvar como corpo de Cristo. Assim é que estamos, Pai. Dirige todo esse trabalho, teu servo no teclado, teu servo na bateria, os teus filhos que já estão aqui, aqueles que estão conosco te adorando à distância, Pai, teu servo que está na direção, que em tudo possamos sentir as tuas mãos sobre nós, Pai, porque é as tuas mãos, é o teu Espírito, é a tua graça, Pai, que nos concede estarmos assim na tua presença. E oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, o Salmo 121. Eu vou ler o versículo, vamos juntos. Ler o versículo seguinte. Amém? Amém? Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro
tua alma. Amém. Podemos aceitar? Vamos nossa oração pela nossa irmã Rita. Amém? A Rita está aí com o azeite aí, transbordando, fala para ela entregar a casa. Começa que a senhora prepara o louvor. E você que está nos acompanhando aí, abra o coração. Deus tem uma palavra para você que está vendo. Amém. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Aleluia, Jesus. Estou feliz porque estou aqui na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Porque eu sinto a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Aleluia, Jesus. O Senhor já me curou de várias enfermidades. Aleluia. Por isso eu sou grata ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esses dias mesmo eu estava sentindo muitas dores assim no meu peito, assim atrás da minha nuca. Aleluia. Quando o Senhor usou uma irmã falando que estava me dando um grande livramento de infarto. E eu, por isso, eu sou grata ao Senhor, por tudo que o Senhor tem falado que Ele é o meu médico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu só devo agradecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso eu sou grata a Ele. Eu quero convidar a irmã Márcia Cristina para vir louvar o Senhor comigo. Esse hino, eu peço, irmãos, que me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus.
edificado para uma sexta-feira feliz. Pai do seu irmão, vocês que estão nos assistindo pelo lar, Deus abençoe. Quero deixar, amados, um salmo. Estava meditando nesse salmo 135. Nós temos aqui este salmo que ele fala: Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. E depois fala sobre a vaidade dos ídolos. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte aos poderosos reis. A Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, o seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arã, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Vamos ficar com este salmo, irmãos, porque aqui está nós que assistimos na casa do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Nós já estamos caminhando aqui para a palavra, mas eu quero saber se há entre os irmãos alguém que tem uma palavra, uma revelação, uma visão, e queira entregar aqui no altar para edificação. Alguém com uma saudação? Glória a Deus. Dou-lhe uma. Eu gosto muito de deixar na liberdade, viu? Já teve muitas ocasiões assim. Deu chegar no culto e receber uma palavra e o coração está queimando, e a gente teve a oportunidade. E assim, a gente às vezes entra muito e sai calado. Mas eu gosto dessa liberalidade. Está no coração, então vem. Bom, vamos fazer assim então. Vamos ler o texto que vai embasar aqui a meditação desta noite. Está no livro do profeta Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos
quem puder ficar em pé, Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, a partir do 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-lhe o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te esse dia sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de alumeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Queira o Senhor aplicar essa palavra aos nossos corações, por isso sentar. Nós temos aqui a figura de um profeta chamado Jeremias, que no meio evangélico é conhecido como o profeta chorão. E é extremamente significativo nós pensarmos nessa qualidade do profeta Jeremias, porque ele foi chamado para falar ao povo da parte de Deus. É interessante que quando nós observamos as coisas da maneira que Deus as dispôs, porque é tudo que e foi isso exatamente que manteve a nação de Israel durante todos os séculos lá. Deus os organizou em nação e eles tinham mandamentos, ordenanças que orientavam praticamente todo dia da pessoa, toda semana, toda adoração. E a vida da nação, ela girava em torno das orientações divinas. Aquelas orientações, os mandamentos davam à nação um senso de direção, um senso de propósito. E isso é muito importante. Amém? Amém. Um senso de direção e um senso de propósito. Na terça-feira nós estávamos pregando aqui e, entre outras coisas que foi falada, foi exatamente isso. Você tem um sentido de direção. Porque quando a pessoa tem um senso de direção, ela tem um destino, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Então, ela foca naquela direção e vai. E esse senso de direção manteve essa nação. E havia a figura, uma das mais proeminentes da nação de Israel, que era o sacerdote. Nós tínhamos ali o sacerdote que oficiava diante de Deus em favor do povo. E a nação não tinha apenas um sacerdote, havia muitos sacerdotes. Então você tinha toda aquela família
separada por Deus, que era a família de Levi, para oficializar a adoração. Interessante como é que Deus faz as coisas, né? Moisés, ele era levita. Moisés, ele era levita. E, não obstante a importância das demais tribos, né? Por exemplo, a tribo de Judá, de onde Jesus veio, mas Moisés era um levita. Então, nós temos aí o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, que era o Arão, tinha seus filhos, e depois, né, os levitas que assessoravam todo o trabalho. Mas a partir de uma determinada época, também apareceu a figura do profeta. Apareceu a figura do profeta. Porque o sacerdote, ele oficiava diante de Deus em favor dos homens. Ele falava para Deus acerca dos homens. E Deus levanta o profeta. Agora é a voz de Deus para o homem. O sacerdote é a voz do homem para Deus. E o profeta é a voz de Deus para o homem. Amém? Está entendendo? Sim ou não? É aquela palavra objetiva, aquela palavra direta. Numa época em que o Espírito Santo ele não habitava no interior do crente, por assim dizer, não é? Então assim, você precisava de uma pessoa que tivesse essa revelação direta, essa comunhão direta com Deus, que era o profeta. E o profeta Jeremias, ele era um homem, isso aqui é muito importante, irmãos, né? Que ele carregava um fardo muito grande, ele era um intercessor. E o intercessor, ele precisa ter essa característica da pessoa que sente a dor de Deus, o pesar do coração de Deus. Interceder é carregar um fardo. E Deus nos chama, hoje nós somos chamados, todos nós somos chamados para sermos intercessores. Amém? Todos nós somos chamados para sermos intercessores. E você não pode interceder se você não carregar um fardo. Tem que doer no teu coração a doença da pessoa, a dor da pessoa, a aflição da pessoa. Tem que doer no seu coração a não salvação daquela pessoa. É sentir no teu coração o que Jesus sente. E a Bíblia diz que Jesus ainda intercede por nós. Ah, pastor, o que Jesus fez ou faz, né? Depois que ele cumpriu a sua missão aqui na terra? Ele intercede por nós. De dia e de noite, Jesus está lá clamando junto ao Pai pela minha vida e pela sua vida. Então o trabalho de intercessão de Jesus que começou aqui na terra continua no céu, com o mesmo clamor, com as mesmas lágrimas. Amém? Então Jeremias era um homem que ele carregava esse fardo. Ele chorava de dia e de noite de ver a situação daquele povo. Ele, quando foi chamado, ele fala: eu sou um menino, mas esse menino aqui tinha cerca de 20 anos já. Então Jeremias já tinha cerca de 20 anos. Ainda assim, ele olhava para si e dizia: Deus, eu não tenho condições. É um fardo muito pesado para mim. E Deus está falando para ele: olha, eu estou te chamando para ministrar as nações. É pesado, né, Rita? Às vezes a gente tem um fardo de orar pela família, já é uma luta, e o camarada ele tem um fardo que pesa sobre ele de interceder pelas nações. Agora aqui, irmãos, tudo é muito significativo, né? O texto ele começa assim: assim veio a mim, versículo 4, a palavra do Senhor. Alguns anos atrás eu vi a história de um determinado país onde o evangelho era perseguido, né? As igrejas, as pessoas não podiam servir a Jesus com essa liberdade que nós temos aqui. Então assim, a igreja nas catacumbas, nas cavernas, no subsolo, tudo muito escondido, né? As pessoas nesse país, a igreja vira uma associação criminosa. Não tem associação criminosa? Tudo é feito nas escondidas, nas escuras ali. A igreja vira isso. A gente vai adorar, tem que tudo baixinho, porque se descobrir, põe na cadeia. Você vira Jesus em alguns lugares, é um crime, é contra a lei. E nesses países faltam, entre outras coisas, faltam Bíblias, não é? Porque a circulação da Bíblia não funciona igual no nosso país. Se você for aqui na nossa secretaria, tem umas 4, 5 Bíblias, ela é esquecida. A gente vem na igreja, deixa, nunca mais volta para buscar, e nem se dá conta que já tem 5 anos que a Bíblia está ali, deixa lá. Em outros países,
Aí nesse país, a pessoa aceitava Jesus, o pastor tinha uma Bíblia só, aí ele arrancava a página da Bíblia para me dar para o convertido. Era a cota. E era assim, né? Pegava o que tinha e dava. Não ficava escolhendo, né? E teve um certo dia uma pessoa aceitou Jesus, desse jeito, escondido ali. O pastor arrancou a página da Bíblia e deu para aquela pessoa, né? Depois o pastor estava conferindo aquela Bíblia, quase não tinha página. Falou, meu Deus, eu dei para aquela pessoa uma página do profeta Isaías, ele não vai entender nada, porque é difícil, né? Livro profético e tal. Aí ele chamou a pessoa, irmão, vem cá, fala uma coisa para o irmão. Eu dei aquela página para o irmão lá, mas é o seguinte, o livro é um livro difícil, um livro profético e tal. Eu vou trocar essa página, vou lhe dar uma outra, uma página. Já pensou, irmão? Uma página. Só eu devo ter umas 10, 15 Bíblias em casa. A pessoa tinha uma página, ela recebia uma página, era a cota dela. Aí ele falou, o irmão se bota, eu vou trocar a sua página e vou lhe dar outra página. E era uma página do profeta Isaías. Eu falo, não, pastor. Ele falou assim, não, pastor, eu não quero que o senhor troque a minha página, não, porque eu estava lendo lá e estava dizendo assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Pastor, se a palavra do Senhor veio em Jeremias, ela vai vir para mim também. Pode deixar que essa é a página. Maravilhoso, né? Essa é a página. Eu não quero trocar. Então assim, veio a palavra do Senhor a Jeremias, um chamado, um ministério, ele começa aqui, com uma palavra específica. É Deus que chama a pessoa. E nós temos que ouvir esse chamado, sim ou não? Sim. Tem muita gente aí que está correndo, não sabe nem por quê. Aí você pergunta, quem te chamou? Quem te mandou? Hã? De quem você ouviu o chamado? Quem foi que chamou teu nome? É assim? E aqui está aí, veio a mim. Só isso aqui, para a gente falar com a noite toda. A palavra de Deus veio para mim. É você que tem que ter essa convicção de que o que você ouviu foi para você. O que você ouviu foi para você, veio de Deus, foi para você. Eu estou lá na minha casa, lá, de vez em quando, a gente olha lá para a câmera, é um motoqueiro, é o Mercado Livre, é não sei o quê. Aí a assassina, comprar uma coisa. Se chegar no meu nome, foi eu comprei, é para mim. Amém? Então chegou lá, o interesse é o meu, o nome é o meu, é para mim. A chamada é assim que funciona. Às vezes chega, quando você olha assim um papel assim, você fala, meu Deus, pela cara é muita diferença. Aí você torcendo passando o vizinho, né? Torcendo para aquela camarada errou o endereço, e nada, ele estava seu nome lá. Eu não acredito, comeu uma multa de novo. Chegou aí meu nome e o endereço é para mim. Então essa gente falou, a palavra veio para mim. E Deus já fala para ele, você está pensando que tu chegou aqui por acaso, que você é um acidente de percurso? Não. Antes, versículo 5, antes que te formasse, foi Deus que formou, né? No ventre te conheci, e antes que te saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Tu está aqui por conta de um projeto, tu está aqui por conta de um plano de Deus. Deus é assim, Ele determina, Ele cria um projeto, Ele cria uma situação, e Ele já tem uma pessoa para lidar com aquela situação. Na terça-feira nós estávamos falando aqui também acerca desse ponto, né? Dessa característica dos homens de Deus. Moisés, ele foi um homem para aquela época. José foi um homem para a sua época. E aqui está um homem chamado Jeremias, que foi feito para essa época. Você está aqui por causa de um plano, você está aqui por causa de um projeto. O projeto eu desenhei, e para dar conta, o nome do homem é Jeremias, e acabou. Ah, Senhor, não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me diga, não diga que eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. Tudo quando te mandar, irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa aqui, irmãos, é a segurança que todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter. Tem um chamado, tem uma vocação, tem uma obra para fazer, mas olha aqui, eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Se você não tem essa palavra, não tem essa proteção, por assim dizer, a gente tem que falar, Senhor, eu ainda não estou. É igual aquele carro que você compra, ainda está na loja.
Qual é a primeira providência que você faz? Contrata o quê? Seguro. Eu já ouvi coisa de um camarada que comprou o carro, não vai fazer o seguro, não me dê licença, não sei o que. O camarada comprou o carro, ele saiu da calçada, batendo nele, ele não tinha seguro, já perdeu o carro ali. Então assim, não saia sem o seguro de vida. Isso aqui, ó, não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então já está lá na pólice, lá, seguro de vida, Deus é comigo, acabou. Tem aí prevenção contra roubo, furto, acidente, terremoto, maremoto, Deus é comigo, o seguro está garantido. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca, irmãos, coisa linda. Não basta ser profeta, tem que ter a palavra de Deus na boca, a palavra que Deus coloca. Ah, porque eu sou profeta. A mão desceu, tocou na boca, colocou a palavra. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou evangelista. Ah, porque eu quero saber o seguinte: se é aquele que te chamou, vocacionou e colocou, porque assim, é uma das minhas preocupações, né? As pessoas não querem me ouvir. As pessoas não querem saber o que eu tenho a dizer. As pessoas querem ouvir uma palavra de Deus e acabou. Quem sobe no púlpito tem que ter uma palavra de Deus, sim ou não? É quinta-feira, nós estamos aí no meio do inverno. O que você vai fazer sair da sua casa e vir para cá? Você quer ouvir o quê? Eu quero ouvir o Senhor, eu quero adorar, eu quero glorificar. Eu quero uma palavra de Deus na minha vida. Outro dia eu estava no culto, uma pessoa ia pregar e falou: irmãos, leu o texto, porque nós vamos ter uma conversa aqui, não sei o quê. Eu quase não quis levantar e ir embora. Eu não vim aqui para conversar, eu não converso com ninguém. Eu não vim para a igreja para ouvir gente conversar comigo, não. É porque nessa nossa conversa eu quero ouvir uma palavra do céu. Você tem? Entrega. E Jeremias falou: a mão do Senhor tocou na minha boca. E Deus falou para ele: eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Oh, glória! É um homem com uma missão, um homem com um recado do céu. Eita! A coisa é séria. E lá no capítulo 22, versículo 23, vamos ler, do próprio Jeremias. Se eu não errei aqui o versículo. Na verdade é o capítulo 23. Muito bem. Capítulo 23, 21 e 22. Não mandei os profetas. Olha aí. É profeta. Mas foi mandado? Não mandei. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correr. Camarada está correndo, é profeta, está correndo, quem te mandou? Irmãos, nós precisamos entender que a gente não se domina, gente. A gente não faz o que a gente quer. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Tem hora que Deus coloca a palavra na tua boca e desaba a boca e fala. E tem hora que o Espírito Santo fala assim: silencia. Tem hora que você tem que correr, tem hora que você tem que parar e esperar. E está tudo isso na Bíblia. Parar e ver, é assim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem tempo de correr, tem tempo de esperar, tem tempo de falar, tempo de clamar e tem tempo de gemer, de chorar. Às vezes a pessoa pensa que é o seguinte: Deus fala uma
Davi poderia guerrear. Ele faz a mesma pergunta. Vou guerrear? Deus fala, não. Você vai fazer outro caminho, está vendo? Às vezes Deus fala um negócio com você aqui. É o seguinte, toda hora você tem que ouvir uma palavra de Deus. Porque assim, Deus pode te dar uma estratégia aqui e mudar ali. E eu preciso estar dependendo de Deus. Porque Davi tinha uma palavra, ele podia falar, então é o seguinte, a guerra, o camarada com a espada na mão, colou a espada, vai vir. Não. Ele faz uma pergunta, venceu uma etapa, ele volta e faz outra pergunta. E na pergunta seguinte, a orientação já foi diferente. Se ele tivesse usado a estratégia na primeira orientação, na segunda investida, ele tinha se dado mal. Deus falou, vai fazer diferente, vai para lá e com as copas das árvores e não sei o que vai sair. É assim que funciona. Então é o seguinte, tem hora que Deus manda o profeta correr. Então ele fala, fica na rua, fica aí. A gente tem que estar assim, ó. Fala que o servo ouve. Não mandei os profetas, e toda vez eles foram correndo. Não lhes falei, e toda vez eles profetizaram. Olha, se a gente pegasse tudo que tem profecia aí, que tem saído aí, colocasse numa hora só, que Deus não está falando, eu vou falar para você, viu? Ia faltar espaço para a gente colocar esse monte de bobagem que está por aí. E toda vez eles profetizaram. Mas, ei, olha aqui, ó, olha a diferença aqui, ó. Se eles estivessem no meu conselho, então fariam vir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Aqui, ó. Tem um escritor americano, já faleceu por muitos anos, Leonardo Ravenhill. Ele escreveu um livro escrito Por que tarda o pleno avivamento? E ele faz uma avaliação do estado da igreja, a frieza, a dificuldade da igreja, e tem o culpado, tem o responsável. Sabe quem são? Os pregadores. Os pregadores falam assim, pastor, a igreja está assim por causa dos pregadores. Olha Deus responsabilizando aqui o profeta, ó. Não mandei eles foram correndo, uma pressa, porque é profeta, né? Não lhes falei nada. Não lhes falei a eles e toda vez profetizaram. Aí Deus fala assim, mas se eles estivessem no meu conselho, o que é o conselho? Esse conselho aqui é aquela reunião de notáveis. Toda empresa grande, toda empresa boa tem um conselho deliberativo. São as pessoas que decidem os direcionamentos para aquela empresa. E agora nós vamos, veja, olha que posição tremenda de um profeta. Deus ele se reúne no conselho do céu, quem é? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? E Deus convida o profeta, vem cá. Deus convida o profeta, pastor, para participar do conselho dele, para participar das deliberações. O camarada ele vai para o conselho de Deus, ele ouve o que Deus está falando, aí fala, depois, se eles estivessem no meu conselho, é que faltou, né? Onde é que o profeta estava? Onde é que tu estava para o profeta? Teve reunião. De madrugada teve tem um monte de profeta ouvindo aí. Teve reunião de madrugada no conselho, onde é que tu estava? Está ouvindo? O falar do Pai, o falar do Filho, o falar do Espírito Santo, para ter o que dizer para a igreja? Ah, não estava, o profeta estava dormindo, o profeta estava vendo televisão, o profeta estava distraído. Não, profeta, tu tem que estar no conselho, porque a hora que Deus falar, vai lá e diz para a igreja, tu tem o que dizer. Então, voltando lá para, nós já vimos aqui que assim, qual que é a responsabilidade do profeta? O profeta, ele não fala nada de si mesmo, ele não tem que dizer nada de si mesmo. Ele tem que falar o que Deus colocar na boca dele, o que Deus vai mandar. Chamaram Eliseu lá, foi o Acabe e Josafá, eles foram para uma guerra, é isso? Aí chamaram o profeta Eliseu. O Eliseu chegou lá, falou o seguinte, eu estou aqui por causa de Josafá, porque por você, Acabe, teu conselho está ruim. Eliseu falou, e agora, o que a gente vai fazer? Eliseu não tinha palavra nenhuma. Aí ele falou, chama o tangedor aí. Aí chamaram o tangedor, aquele músico com vida abençoado, né? Imagina se aquele tangedor naquela época tivesse um teclado desse, o que não ia fazer? O cara tinha um instrumento lá com 4, 5 cordas, a gente não faz nem ideia como é que era. Aí o tangedor começou a tanger, o homem fez um contato no céu, né? Apertou o botão do on-off, ele ligou para o céu, a palavra desceu. Aí ele falou. Não abre a boca para falar as coisas de qualquer maneira, né? Então assim, o camarada falou,
Deus está mandando dizer assim, assim, assim. Então, assim, não tem o que falar sem Messias, mas vai buscar, porque o profeta tem que ter alguma coisa. Né? Então, muito bem, voltando lá ao ponto, nós ainda estamos lá no capítulo 1, Jeremias chamado, Jeremias comissionado, a palavra está na boca, Deus toca agora, mas o ponto da mensagem, isso aqui só foi uma introdução. O ponto da mensagem é esse aqui, versículo 10. Essa palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Olha, Deus falando para Jeremias: põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para, puxa lá, 1:10, para, diga comigo, arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora você pensa numa coisa, o camarada chega aqui com autoridade, tem um mandato, está aqui, ó, estou autorizado. Aí, para fazer o quê? Vou arrancar, vou derrubar, vou destruir e vou arruinar. Vai sobrar o quê, pastor Jesus? Sobra nada. Agora eu pergunto para você, vai ser muito amado esse profeta, sim ou não, irmã Mônica? Lá vem o derrubador. Aí o camarada fala, se ele fosse só derrubador, estava bom, mas ele é derrubador e destruidor e arruinador e arrancador. Não é à toa que o homem foi para o poço, comeu pão e água, e toma tapa na cara e apanha, porque quem quer uma pessoa dessa do lado? Quem quer? Aí você fala, meu Deus, que missão é essa? O camarada já tem 20 anos, falou, eu não sei nem falar. Eu não consigo falar nem com meu vizinho aqui, nem meu irmão caçula, eu não consigo falar com meu irmão caçula. Agora, eu estou sobre, está assim, né? Estou sobre nações e reinos. Nações e reinos. Para quê? Não vai virar não. Para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Agora, irmãos, é o seguinte, isso tem a ver com chamado, isso tem a ver com vocação, isso tem a ver com o trabalhar de Deus na vida do profeta. Porque é o seguinte, ele começa arrancando, derrubando, destruindo e arruinando, mas a missão dele não acaba aí. A missão do profeta não acaba aí. Está lá, ó. Tem também para edificares e para plantar. Ele começa arrancando. Tem coisa que você tem que arrancar. Sim ou não? Tem coisa que você é o seguinte, você tem que ir arrancar determinadas coisas que está ali, ó. Isso aqui já é há anos assim. Vamos arrancar. Não está edificando, não está produzindo, não está abençoando. Tem que arrancar. E algumas coisas você tem que derrubar. Mas, meu Deus, levou tanto tempo para a gente construir isso aí, já tem que derrubar. Porque, irmão, aquilo que Deus não plantou, aquilo que Deus não edificou, tem que cair por terra, sim ou não? Sim ou não? Jesus falou assim, a árvore que meu pai não plantou, o que acontece com ela? Então, se ele ficar na hora chamado para arrancar, tem coisa que tem que arrancar. Aí é o seguinte, aí tem que ter chamada. Viu, irmão José Carlos? O camarada tem que ter chamada, tem que ter a graça de Deus. Porque a hora que ele fala, estou aqui para arrancar. Quem arranca? Eu estou aqui para derrubar, eu estou aqui para destruir, eu estou aqui para arrancar. Mas que unção é essa? Aí você vai. Tem esse tipo de unção na Bíblia? Unção para arrancar, unção para derrubar, unção para destruir, para arruinar? Está aí, o texto está aí. Mas o Deus que chama para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, ele chama para edificar e para plantar. Só que o ponto aqui é o seguinte, quem não foi chamado para edificar e para plantar, não pode arrancar, não pode derrubar, não pode destruir, não pode arruinar. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo? Ele não começa edificando e plantando, e depois arrancando, e destruindo, e arruinando. Ele começa até arrancando, começa derrubando, e destruindo, e arruinando.
mas ele termina edificando e plantando. Glória a Deus. Oh, glória. Isso é maravilhoso, pastor James. Quando Deus chama e coloca você no lugar, a primeira coisa que tem que ser feita é determinar as coisas que precisam ser colocadas lá. Sim ou não? Sim ou não? Quando Deus coloca você em determinado lugar, você está chegando, Deus chamou. Por quê? Veja bem. O profeta, ele era uma necessidade eventual. Era uma necessidade eventual. Não era aquela coisa assim, não, já tem o povo, já tem profeta. Não. Vocês não veem que os profetas no Antigo Testamento, eles sempre eram levantados em tempos de crise. Era como se fosse uma estratégia de Deus, né? Para falar, presta atenção, não é por aí não. Porque eles tinham a palavra, eles já tinham a orientação escrita, era só seguir aquilo, não é? Era só seguir aquilo ali. Mas o camarada, eu acho que é da história do profeta que nasceu para o semáforo da rua, né? O que o profeta faz? Acende a luz. Tem hora que a luz está vermelha, ele falou, para aí. Tem hora que a luz está amarela, ele falou, atenção. Né, deles? Ele está dirigindo aí, presta atenção. Camarada viu o amarelo lá. Eu não sei se os irmãos lembram disso. Antigamente, quando você tinha um cruzamento e tinha um semáforo lá, que apontava para as duas direções, ele ficava amarelo para os dois lados. Não sei se ficaram nessa época, lembra, pastor Gênesis? Ficava amarelo para os dois lados. Quando você está lá, você não está verde, está verde. E ele fica amarelo, você fala, dá tempo, né? Dá tempo. Só que era assim, ele está verde para você, está vermelho lá para o outro. Quando ficava amarelo para os dois. O camarada que está vendo que está verde, ele falou, ainda dá para passar. E o que estava saindo do vermelho para o amarelo, falava, já posso ir. Ó, o que aconteceu de acidente não está escrito. Porque um falava, mas estava amarelo, o outro falava, também estava amarelo para mim. E os dois tinham razão e os dois no prejuízo. Aí consertaram isso, né? Consertaram isso. Enquanto está amarelo para um, está vermelho para o outro. E o profeta, ele tem esse brinco, falou, presta atenção. Porque do amarelo pode ir por verde, mas também pode ir por vermelho. Então se ele separa, falou Jesus, fala que Deus é novo. Conhece a Deus, seus filhos. Então o profeta é isso aí. É o camarada que ele só tem essa utilidade. A hora que você tiver caminho da estrada, não tem problema, não precisa do profeta, mas tem hora que você falar, isso aqui é ponto de perigo. O profeta ele está no ponto da intersecção do perigo. Para aqui, porque se você não parar, o prejuízo já está na cola. Quebrou a regra, prejuízo. Muito bem. Então, o ponto aqui para nós avançarmos. O profeta ele foi chamado para resolver situações. Eu falar objetivo porque eles tinham palavra, mas o seguinte, tem hora que significa ser aquela palavra precisa objetiva. Não me fala o teu nome, fala está errado, é acabou. E evidentemente, olha a função do profeta. Não é à toa que o Ricardo de Jeremias trouxe tantas lágrimas para eles. Porque assim, irmão, às vezes a gente quando quer arrancar, derrubar, destruir, arrancar dói, né? E tem que doer para quem você vai arrancar ou derrubar, e tem que doer para quem faz isso também. Né? Tem que doer para quem faz isso. Eu acho que toda pessoa que é chamada por Deus, para outros, esses dias eu estava ministrando aqui, puxa para nós aí deles, 1 Coríntios 14:13. Às vezes a pessoa recebe uma palavra profética e vai com ira, com fúria em cima de quem tem que receber aquela palavra. Não, irmão. Não é assim não. Vamos aprender aqui qual que é o princípio de que é chamado para profetizar. Está lá, é Bíblia. Mas o que profetiza fala aos homens, da parte de Deus. Para o quê? Diga comigo, para edificação, exortação e consolação. Olha só como o texto ele é coerente. Você tem até um termo ali, exortação no meio, mas você começa edificando. Passa pela exortação e a pessoa tem que terminar o quê? Consolada. Amém? Quando a gente lê
as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, todas as cartas você vai ver esse princípio. Jesus falou assim: eu conheço as tuas obras, tu és esforçado, tu trabalha, tu tem bastante obra e tal. Aí ele dizia, essa parte é da edificação, né? A edificação é quando você chega e traz a pessoa e fala: oh, rapaz, você é um bom, tu é crente, eu simpatizo com você, porque você é esforçado e tal, está edificando, né? Está confirmando a pessoa ali na posição. Aí vem a exortação. A exortação não é pancada igual as pessoas. O sentido da exortação é confirmação. Você chama a atenção da pessoa e fala: o cabelo por aqui. Mas eu tenho contra ti, assim, assim, assim. Exortação. No final, ele termina consolando. Guarda o que tem. Para ninguém roubar a tua coroa. Quem vencer, eu vou dar árvore da vida. Eu vou te dar uma pedrinha com o meu nome e tal. O camarada falou: Jesus, eu não vou pegar essa palavra. Então Jesus, ele vem, ele edifica, exorta, e a pessoa tem que sair melhor do que chegou. Sim ou não? Se o profeta vem, ministra uma palavra profética para uma pessoa, e a pessoa sai pior do que antes da palavra, então o profeta não entendeu o princípio. E é como eu falei, você vai profetizar dependendo da palavra, vai em lágrimas, vai chorando, sabe, carregando o fardo da misericórdia na vida daquela pessoa. Quem profetiza fala aos homens. E tem um texto, só conferir, fala de Deus aos homens. Não sei porque essa versão aí está um mitinho de Deus. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Bom, é a mesma versão que eu tenho aqui. Evidentemente, quem profetiza fala aos homens da parte de Deus, para edificação, exortação e consolação. O trabalho de Jeremias, ele começava porque a nação estava em declínio, a nação estava em dificuldade, não estava na linha do processo de obediência. Então, o trabalho de Jeremias começava com essa fase ruim do trabalho do profeta, que é derrubar, que é destruir, que é arruinar. Aí você pensa assim, aí você chega num camarada, ele compra um pedaço de terra, aí o que ele vai encontrar lá? Um monte de árvore velha, um monte de capim, um monte de erva daninha, barranco. Aí o que ele faz? Esse é o ponto, né? Ele não chega lá planta grande. É só mato, árvore velha, tem até algumas ervas venenosas. Aí ele chega lá, joga semente, semente para lá, semente para cá, né? E às vezes as pessoas, irmãos, o negócio é de Deus. A pessoa já quer plantar sem preparar o terreno. Ela falou: não, vai primeiro derrubar. Vai derrubar, vai arrancar, vai destruir. Prepara o terreno. Volta lá para o texto, Jeremias 1:10. Aí depois, o que acontece? Preparou o terreno, arrancou, derrubou, destruiu, arruinou. Agora é o seguinte: edifica e planta. Aí o resultado vem de novo. Amém? Amém? Agora sim, um outro ponto para a gente encerrar essa meditação. Vá comigo lá em Números, para nós fecharmos aqui o raciocínio. Número 34. A partir do versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Diga comigo: termos. A banda do sul será desde o deserto, desenha até os termos. Diga comigo: termos. De Edom. E o termo do sul será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente.
E este termo será rodeando do sul para a subida de Acabim, passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azar-Adar e passará a Arnon. Rodeará mais este termo de Arnon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. Aí você fala, mas pastor, que negócio é esse? Os irmãos perceberam? Qual foi a palavra que eu mais acentuei, que eu mais repeti aqui? Termo. Aí você fala assim, mas o que tem a ver termo? O que é esse negócio de termo? O termo é o limite. Termo é o limite. Quando você pega lá, por exemplo, quem tem um imóvel próprio, tem uma escritura, se você for olhar, a escritura, ela vai determinar o quê? As dimensões da tua propriedade. Sim ou não? Alguém já teve curiosidade de ler a escritura da casa aqui? Aí você fala, pastor, mas eu não tenho uma casa, como é que eu vou ter a escritura? Estou profetizando uma casa com a escritura. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Casa e escritura para você, em nome de Jesus. Recebe aí. A hora que você pegar a sua escritura, vai ter lá tanto de frente, fica na rua tal, número tal, tanto de frente por tanto de fundos, tantas áreas construídas, na rua tal, no bairro tal, e às vezes dá alguma até referência. Se for num sítio, vai dizer, limita com a fazenda tal, com o rio tal, com a montanha X. Isso daí o que é? Isso é termo. Qual é o nome? Termo. Interessante que termo, às vezes a gente usa para palavra. Um termo é uma palavra, né? Então o termo aqui é termo. Qual que significa termo aqui? Significa limite. Significa, sabe o quê? E é isso que eu quero que você aprenda dentro de tudo que nós falamos. Qual é o trabalho do profeta, que é Mônica? Quando alguém pergunta lá, ô missionária Mônica, qual que é a função do trabalho do profeta? Ela vai falar assim, ó, primeiro a referência está em 1 Coríntios 14, 3. O profeta fala aos homens, o quê? Edificando, exortando e... Isso aqui é culto de ensinamento bíblico. Profeta que é profeta tem que saber que a missão dele é esse. Às vezes o profeta pensa que não, o trabalho do profeta é ficar dando pulo na igreja, e planta bandeira, e corre para lá, e fala, não. O trabalho do profeta é, qual é o fundamento? 1 Coríntios 14, 3. Falar da parte de Deus aos homens, edificando, exortando e consolando. Dentro da exortação, da edificação, exortação e consolação, o que é que pode acontecer? Vai lá, Jeremias 10. Derrubar, arruinar, destruir, arrancar, mas também edificar e plantar. Agora, nós estamos falando aqui, para você entender o que nós vemos, o texto aqui está falando da distribuição das terras para a nação de Israel. Então Deus falou assim, olha, Moisés, eu vou, e na verdade ele já tinha dito para Abraão, está vendo isso aqui, ó, eu vou dar para a tua herança. Tudo isso aqui vai ser para a tua herança. Quando Israel já atravessou o Jordão, veio tomar posse da terra, então a terra foi dividida. Deus ele colocou termos, Deus ele colocou limites. Existe uma palavra que também nós podemos associar essa questão do termo, que se chama jurisdição. Diga comigo, jurisdição. Jurisdição. A jurisdição é o poder do Estado de atuar num caso concreto. É a autoridade que o Estado tem o poder de atuar num caso concreto. E a jurisdição que se chama também de jurisdição territorial. Significa o quê? É o limite de atuação de um juiz. Então, no texto que está dizendo aqui, as terras eram distribuídas, e Deus falava assim, ó, Judá vai ter a sua terra que vai, só dando um exemplo, tá? Não sendo correto, assim, de acordo com o texto. Vai do Rio Jordão ao Monte Hebron, e vai, aí fala assim, esse vai ser o termo. Então, todas as tribos de Israel, elas receberam porções da terra, e Deus dizia exatamente qual era a jurisdição. Então, Judá recebeu um bloco, Zebulon recebeu outro bloco, e havia limites, havia termos. Significa que a atuação de cada tribo estava limitada ao termo que Deus determinou.
Significa o quê? Os irmãos, eu estou aqui, o tempo todo tem esse desenho, né? Eu estou aqui dentro de um quadrado, certo? E eu tenho aqui vários quadrados aqui. Você também está perto de um quadrado. Vamos supor que esse quadrado é o meu termo. Já está determinado que esse aqui é o meu termo. São os meus limites. Então eu estou falando de termo, estou falando de limites, estou falando também de jurisdição. Significa que a minha autoridade ela está limitada à minha jurisdição. No mundo jurídico, nós temos aí vários juízes, né? É um cargo importante, né? O camarada estudou, fez um concurso, é juiz. Mas o juiz ele não pode atuar em qualquer lugar. Em qualquer lugar no Brasil, porque ele é juiz, não. Existem as comarcas, existem as varas e existe a jurisdição. Quando vem para o juiz um caso que não lhe diz respeito, ele tem que mandar para o juiz competente. É assim que se chama juiz competente. Porque uma das coisas que pode ser alegada no processo é que aquele juiz que está decidindo aquela causa, ele não é competente. Quando fala assim, não é competente, não é falta de habilitação técnica, jurídica. Significa que ele está falando fora da jurisdição dele, pastor Gênesis. Então o que acontece? Para você entender, porque isso aqui é muito profundo. Porque nós vamos entender o que é que muitas das vezes traz embaraço na vida do crente e no oficiar do seu chamado. Deus ele está dizendo aqui que as tribos, elas iriam se fixar em lugares determinados e em lugares que tinham limites e ali era a jurisdição dela. Aí às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia fala que onde eu colocar a planta do meu pé, eu vou tomar posse. Aí um dia meu carro estava parado aí na frente, aí eu cheguei lá, tinha uma irmã que colava aqui perto do meu carro assim. Gostou do pé do meu? O que você está fazendo, irmã? Não, Deus falou que onde eu colocar o meu pé vai ser meu. Nem o carro não tem mais. É isso? É isso? É isso que Deus está dizendo? Aí vem camarada falando na minha mulher, colocando o pé na minha mão, o que é isso aí, irmão? Na planta? Não, nem senão, tu entendeu errado. Tu entendeu errado. Para de colocar o pé nas coisas dos outros, tu entendeu errado. Você chega lá, está chegando em casa, o camarada está com o pé no seu muro lá, com a Bíblia na mão, você fala, o que é isso aí, irmão? Não, estou colocando o pé aqui, porque só onde eu colocar a planta do meu pé, não entendeu errado. O negócio é o seguinte, Deus falou assim, esse é o teu limite. Onde você colocar a planta do teu pé, dentro do limite, tu vai tomar posse. Porque o que acontecia? Deus ele determinou um limite extenso e o camarada ele tinha que trilhar naquela terra dele. Então é o seguinte, às vezes, Deus ele determinou um limite grande para você e você está aqui, ó. É igual aquela pessoa que tem uma fazenda de 100 alqueires, mas ele planta faz uma hortinha ali na casa dele, aí ele não ocupa 10 por 50 ali de 100 alqueires. Ele tem uma fazenda de 100 alqueires tomada pelo mato, cheia de e ele está ali, ó, sobre aquela hortinha, falando, irmão, isso aqui tudo é teu. Aí o que a Bíblia diz hoje? Tu colocar a planta do teu pé, então você tem que caminhar na terra que Deus te deu. Está entendendo isso ou não? Você tem que caminhar, você tem que brilhar, você tem que batalhar dentro da jurisdição. Agora qual é o problema? É quando a pessoa quer trabalhar fora da sua jurisdição. O texto fala daqui para Jeremias. Volta lá para Jeremias. O texto está falando para Jeremias, eu te chamei de constituir, tu vai arruinar, vai derrubar, vai destruir e vai arrancar. Mas tu também vai edificar e vai plantar. Às vezes as pessoas, elas querem chegar num lugar, não, porque eu sou profeta, Deus me chamou para derrubar, destruir. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, está dentro da tua jurisdição? Está dentro do tempo que Deus deu para você trabalhar? Porque às vezes, por exemplo, pastor Reinaldo recebeu um convite, vou pregar lá em... vou pregar em São Carlos. Vou pregar em São Carlos. Eu sou convidado para pregar naquela igreja, mas não é minha jurisdição. Aí eu vou chegar lá, pastor Reinaldo, não sou profeta, eu vim aqui para derrubar, para arruinar. Não é assim não.
Você pode até edificar e plantar, mas derrubar, arrancar, só tem na tua jurisdição. Né? Porque de repente o camarada chega lá, só dá tempo dele derrubar, arrancar e arrancar. E aí ele vai embora. Aí o pastor fala, tá bom, e agora? Quem desfaz essa bagunça aí? Quem é que vai construir isso aí? Quem é que vai plantar isso aí? Então nós precisamos entender a nossa jurisdição, o nosso chamado. E esse é um dos pontos, que tem muita gente se envolvendo nos limites dos outros, na jurisdição dos outros. E não é por aí. Não é por aí. Se você não foi chamado para um lugar, para uma jurisdição, se você não foi chamado para edificar, cadê o texto, irmão? Jeremias 5:10. Se você não foi chamado para edificar e para plantar, provavelmente você não foi chamado para arrancar, não foi chamado para derrubar, para arruinar. Uma vez, pastor Jesus, acho que não estava aqui não, teve um caminho aqui, além do fogo caindo aqui, aí tinha um irmãozinho aqui, a gente conhecia ele. Eu dei uma palavra aí para o irmão fulano, então o camarada veio aqui na frente, não sei se o cara lembra, uma palavra pesada em cima da igreja, e você é igreja, porque na igreja não querendo só fazer outro, e às vezes, é como eu costumo dizer, né? O camarada está visitando a igreja, ele tem problema com a igreja dele, quer desabafar a minha. Você tem problema na sua igreja, resolva na sua igreja. Aí ele tem que desabafar, mas não tem coragem de desabafar lá, ele vai desabafar aqui. Aí ele deu aquela palavra, mas sim senhor, hein? Quer dizer que eu franquei o púlpito do camarada, faço a ele uma concessão, eu honro para ele dar essa palavra na igreja na qual eu sou pastor. Aí quando ele sentou, então, o culto está acabando aqui, as considerações finais. Pô, quero agradecer o fulano que veio aqui, então, pela sua oração. Fala uma coisa para o irmão, viu? Essa palavra que o irmão deu aqui, o irmão deu lá na sua igreja. O pastor ele ficou ruim, ele não, o camarada ficou ruim. Ele levantou assim, o que é, pastor? Falou, não, é isso mesmo, a palavra é essa mesmo. Mas o irmão tem que dar lá na sua igreja. Quer arrancar, quer derrubar, derruba lá. Porque lá vai dar tempo de você construir, de você plantar, de você edificar. Agora o camarada vem aqui, da igreja que eu sou pastor, tem responsabilidade. Caso resolver, os irmãos pegam aí. Todas as vezes que os fariseus se levantaram contra Jesus, contra os discípulos de Jesus, quantas vezes Jesus falou, não está certo, fariseu, você está certo. Ô Pedro, para a mão, ô fulano, para de comer, não. Jesus sempre defendia os seus discípulos. Ninguém nunca, depois ele puxava a orelha no secreto, no particular, mas ninguém nunca batia nas orelhas de Jesus, os discípulos dele, ele não deixava não. O camarada veio aqui, aí depois ele veio falar comigo. Eu falei, não, a palavra que você falou está certa, essa palavra, nós vamos ter que dar essa palavra na nossa igreja, irmão. Nunca mais apareceu. Eu não quero ser deselegante, não quero ser deselegante. Mas o camarada quer destruir num lugar onde ele não vai edificar, onde ele não vai construir, então não vai fazer isso. Mas nós temos que ficar dentro da nossa jurisdição, aonde Deus nos chamou, aonde nos colocou para nós atuarmos. E nós temos exemplo na Bíblia. O homem da Macedônia falou, né? Era um tal de Paulo. Ele queria fazer a obra, o Espírito Santo está impedindo de ele ir. Por quê? Jurisdição. A gente tem que entender os termos, os limites e a jurisdição que Deus nos chamou e nos colocou para nós atuarmos. Porque a hora que o camarada quer sair daquele limite, chega lá e não acontece nada. Quantas vezes a pessoa está fazendo um trabalho em uma determinada região, Deus está abençoando, tal, aí ele quer avançar. Só que está fora do termo, está fora do limite, aí chega lá e não acontece nada. Fala, poxa, mas eu fui tão abençoado ali, e por que aqui não aconteceu nada? Jurisdição. É jurisdição. Então, assim, é um ponto para nós aprendermos, absorvermos, e todas as vezes que você se sentir tocado, é o que Deus falou para Jeremias, falou aqui, acerca dos profetas. Eu não mandei ele estar correndo. Tu vai para onde essa conversa? Tu vai para onde? Está correndo para falar da jurisdição dele. Eu não mandei, não falei, ele está correndo e está falando. Quando ele deveria ouvir, estar no conselho para ouvir. Porque se ele ouvisse, ele saberia o que falar e onde falar. O que derrubar, quando derrubar. O que arruinar, o que arrancar. E depois que ele fez esse trabalho todo, aí é o seguinte, aí ele edifica, aí ele planta e o resultado o tempo vai dar, que é o fruto do produto de um homem que está
na direção de Deus. Amém? Amém? Leva para casa essa palavra, está de bom tamanho. Eu acho que você assim, em nossas orações, Senhor, me ajude a estar no limite de determinação para mim. Porque já dá trabalho a gente percorrer nossa terra, né, pastor Gênesis? Já dá um tremendo trabalho. Imagina o pastor Gênesis, ele tem aí, como presidente, 10 congregações. Ela fala, não, 10 congregações, vamos aumentar para 100, vamos. Mas assim, está dentro da nossa jurisdição. Não é o caso da pessoa que tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade, né? Deus dá a nós a capacidade que nós temos, né? Dá a nós a responsabilidade de acordo com a capacidade, isso é princípio bíblico, sim ou não? Tem gente que está pegando mais responsabilidade do que tem capacidade, aí está agindo fora da jurisdição, aí no final das contas quer procurar o resultado, não tem, porque você observou o limite? Ficar dentro do limite, trabalhar e produzir dentro do limite já não é fácil, quem irá fora dele? Aí o camarada cansa, perde as forças e depois ele fica frustrado, aí vem a frustração. Mas quando a gente está nessa direção de graça, né? Aí vai ficar tudo bem, sim ou não? Só dentro do limite, vamos ter que derrubar, mas já sabendo, ó Deus, lá na frente tem que ter graça aqui para plantar e para edificar. E qual que é o trabalho? Edificar, exortar e consolar. Esse é o nosso papel. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está ouvindo aí do seu lado, talvez hoje, dia 1º de agosto de 2024, ou posteriormente. Domingo, irmãos, nós estamos aqui em Santa Ceia, né? O nosso trabalho começa às 4 horas da tarde. Amanhã, sexta-feira, tem um trabalho de oração aqui, está correto? À tarde, missionário em nome desse trabalho. Eu não sei se ele está viajando, já chegou lá nas Alagoas. Tem mais algum aviso? Nós temos um culto sagrado do Jardim Mabel, né? Quem puder, esteja lá, porque ele está acamado, já não congrega um tempo, por uma questão de saúde, vai ser importante essa assistência. Vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor para as considerações finais, palavra de oração e a bênção apostólica. Amém, irmãos. Alguém precisa de oração aqui no templo? Você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, se precisa de oração, levante a sua mão, nós vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo privilégio de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, também te adorando e te louvando. Abençoa agora aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir à distância, que sejam também abençoados por tudo que o Senhor tem nos dado nesta noite. Agora, essas mãos erguidas têm um pedido, e eu intercedo por eles, Pai, entregando as tuas mãos os trabalhos que foram anunciados, como amanhã na casa do teu servo Raimundo Leonardo, também a nossa escola às 16 horas, no domingo e também a Santa Ceia. Que o Senhor esteja conosco em tudo, é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga: está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.